lugar, Pai. Pai, usa ele como o Senhor nunca usou, Pai. Pai, coloca as palavras na boca dele, que ele venha ser uma atalaia hoje nesse lugar, Senhor. Usa ele de uma maneira diferente como o Senhor nunca usou. Que ele venha trazer uma palavra para os nossos corações hoje, nessa noite. Abençoa a vida dele em nome de Jesus. E a salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja novamente com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra no nosso coração nesta noite. Não fique disperso, fique focado. O Senhor tem algo para a tua vida. Aleluia. Tem algo para a tua casa, para a tua família. Glória a Deus. Para a tua história. Assim como o rei Estevão disse, uma palavra deveria do altar, vinda do céu, pode mudar a sua vida. Aleluia. Gênesis capítulo de número 3, todos acharam? Eu quero ler apenas 5 versículos, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Eu passo a ler, todos acharam? Amém. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: comigo? Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando. Confesso aos irmãos que eu gostaria de falar sobre a mulher cananeia, mas o Senhor não quer falar sobre a mulher cananeia. Eu queria falar sobre a mulher do fluxo de sangue, mas o Senhor não quer falar da mulher do fluxo de sangue. O Senhor quer falar sobre encontro. Mas eu gostaria de destacar 4 em específico. O primeiro é Adão, que acabamos de ler. O segundo vai falar sobre Jacó, em Gênesis capítulo de número 32. O terceiro é Isaías, capítulo de número 6. O quarto é o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Sabe? Ao longo de toda a Bíblia, homens e mulheres tiveram encontros com Deus. Entraram de uma forma e saíram de outra. Glória a Deus. E o Senhor quer falar de encontro com a igreja dele nessa noite. Adão, ele era um cabeça de raça. Deus cria Adão para ser um modelo a ser reproduzido, a ser copiado. Mas nós vemos que Adão, ele peca, ele falha. A matriz que Deus havia feito perfeita, pois o texto bíblico diz que Adão foi feito perfeito, mas ele meteu isso em confusão, ele se corrompe. Mas Deus não é pego de surpresa. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, o Senhor disse para Adão e para sua mulher que da descendência dela viria um outro. Esse outro está se referindo a Cristo. E esse que viria, Satanás iria ferir o seu calcanhar, e ele esmagaria a cabeça de Satanás. Trazendo luz a este texto, o Senhor está dizendo que viria um outro, descendente da mulher, que na cruz ele venceria Satanás. Essa outra matriz, ela não iria se corromper,
corrompeu desobedecendo a Deus, que se corrompeu ouvindo a mulher, ouvindo a Satanás. Esse é o primeiro homem, esse é o primeiro encontro. Quando Adão falha, quando Adão peca, quando Adão cai, ele não perde a Deus, mas ele perde o lugar. Nós lemos no texto de Gênesis capítulo 13 que Deus descia na brisa do dia. Então de tarde em tarde Adão se encontrava com Deus. O lugar está marcado, Deus aparece. E quem é que ele está no lugar? Adão. Mas Deus, ele aparece no lugar marcado, independente do que Adão fez. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, mas Deus pergunta: onde tu estás, Adão? Onde você se encontra, Adão? Deus não está simplesmente falando de Adão humano, mas no capítulo 1, no versículo 26, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É essa imagem e essa semelhança que Deus está procurando. Cadê a imagem e a semelhança dos encontros, Adão? Onde se está? Se perdeu por quê? Eu não havia falado contigo no começo do fruto, e nós vimos Adão transferir a culpa no assunto. Este é o primeiro homem, Adão. Vamos falar do segundo homem. O segundo homem é Jacó. Está em Gênesis 32. A epígrafe do texto diz: Jacó luta com Deus. Nesse ponto da história, Jacó, que havia fugido do seu irmão Esaú, ele vai para o deserto. O tempo se passa, ele se casa, ele cria família, ele tem rebanho, ele tem servos. Tocado pelo Senhor, ele volta para se encontrar com seu irmão, porque ele havia enganado seu irmão. E nesse retorno, ele passa a sua família através do Vale de Jaboque. Ele passa teus servos, ele passa seus animais, mas ele não passa. Ele tem um encontro com o Senhor. O texto bíblico diz que o anjo do Senhor aparece e começa uma luta em Jacó e o Senhor. O anjo que aparece ali é o próprio Deus. É chamado de teofania. E a noite toda eles estão lutando. E a noite toda Jacó está querendo ser abençoado pelo Senhor. O dia está amanhecendo, e o Senhor disse: eu preciso ir embora, me solte. O que tu quer? Eu só vou soltar se você me abençoar. Eu só vou soltar enquanto você me tocar, enquanto o Senhor me tocar. Eu não vou largar. Diante desse texto, nós vemos a soberania de Deus, o relacionamento que Deus tem e deseja ter com as suas criaturas, com a sua criação. Que capacidade tem o homem de segurar a Deus? Mas Deus aqui nesse texto deixa ser segurado. A persistência de Jacó tem efeito, tem resultado. E o anjo então abençoa Jacó. Ele pega a espada e fere a coxa de Jacó. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. A partir desse momento chamarás Israel. O que significa Jacó? Jacó significa enganador. O que significa Jacó? Jacó significa trapaceiro. Mas a partir deste momento não se chamará mais Jacó,
não se chamará mais trapaceiro, mas Israel. Um homem, mais tarde um povo, mais tarde um país. Este é o segundo homem. Terceiro homem é Isaías. Isaías é profeta. No capítulo 6 da Bíblia diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As suas vestes enchiam todo o templo. As suas vestes enchiam todo o templo. Isaías teve uma visão do Senhor no templo. Isaías não vê somente ao Senhor. Ele vê serafins, anjos com 6 asas, com 2 cobre os rostos, com 2 cobre os pés e com 2 voam. Mas esses serafins não somente estão voando, mas eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías está vendo a glória do Senhor. E ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, pois eu vi ao Senhor. A cultura, o costume dizia que quem visse o Senhor não ficaria vivo. E a esse encontro, Isaías agora pede perdão. Ele confessa ao Senhor que é um homem de lábios impuros. E ele continua descrevendo. E um dos anjos foi até o altar, pegou uma brasa viva do altar e tocou nos seus lábios. E disse: perdoados estão o teu pecado, tirada está a tua iniquidade. E ele ouve a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías se levanta e diz: envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Eu estou à tua disposição. É purificado e é perdoado. Este é o terceiro homem. O quarto homem que eu gostaria de descrever está em Atos, capítulo de número 9. É Paulo. Mas quem é Paulo? No início do capítulo 8, nós vemos que Paulo, o texto diz: Paulo consentiu na morte de Estevão. Quem que era Estevão? Era um dos diáconos principais da igreja primitiva. É um homem cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria. Quem que é Paulo? Paulo é um perseguidor da igreja. Paulo é um assassino em série. Quem é Paulo? Para um homem destemido. No versículo do capítulo 9, nós vemos que esse Paulo, tão destemido, tão ousado, tão cheio de coragem, tão cheio de autoridade, chega diante da sinagoga e pede autorização e pede carta. Para quê, Paulo? Para ir atrás dos cristãos que estão fugindo para Damasco. Paulo toma essas cartas em suas mãos, cheio de autoridade, e então prossegue seu caminho, levanta uma cavalaria e vai. No meio do caminho, Paulo então, ele tem um encontro com o Senhor. Paulo agora vê uma forte luz e instantaneamente ele fica cego. Ele não consegue mais ver, mas ele ouve. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, o que é que você está fazendo? Saulo, ele disse: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E este é o quarto homem que tem um encontro com o Senhor. Aí vocês vão estar se perguntando:
comum. O que é que esses homens têm a ver comigo nesta noite? Esses homens, eles têm em comum um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como foi esses dias para você. Eu não sei como foi o dia de hoje na sua vida, na sua casa. Mas o Senhor está falando de encontro verdadeiro com Ele. Como sabemos que nós temos um encontro, ou tivemos um encontro com o Senhor? Voltamos para Jacó. O anjo fere onde, Jacó? Fere na coxa. Jacó então atravessa o vale, mancando. Por quê? Porque o encontro com Deus, ele vai mudar a sua caminhada. O encontro com o Senhor, ele vai mudar o jeito de você vestir. O encontro com o Senhor vai mudar os lugares em que você vai, que você visita. Tem que mudar. Porque se não mudar, não foi com o Senhor que realmente nos encontramos. Não foi um encontro genuíno, verdadeiro. Isaías, por exemplo, foi um homem que viu a glória do Senhor e confessou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo toca em seus lábios. Por que que o anjo toca em seus lábios? Porque foi onde Isaías confessou. Isaías sabia qual era o pecado dele. Isaías era um homem que não falava aquilo que agradava a Deus. Isaías é tocado, é perdoado, é purificado. E assim somos nós, que assim como Isaías, não deve ter palavras torpes em nossos lábios. Se realmente foi com Deus que nos encontramos, o nosso jeito de falar deve ser mudado, transformado. Quarto homem é Paulo. Ele também encontra com o Senhor. Um homem cheio de autoridade. Um homem destemido que não tem medo. Um homem que perseguia e matava os cristãos, acreditando que ele estava fazendo um favor para Deus, acreditando que ele estava ajudando a Deus e que Cristo era o impostor. Mas a partir do momento em que ele se encontra com o Senhor, ele é transformado verdadeiramente. Nós vemos Paulo jejuando e pregando o Evangelho. Se pegarmos a carta de Gálatas, capítulo de número 1, versículo número 24, é a primeira carta que Paulo escreve. Nós vemos pessoas falando acerca de Paulo. Mas espera aí, quem é esse Paulo, hein? Ele estava perseguindo, ele estava matando os cristãos. Como agora ele está falando desse Cristo? Como agora que esse Paulo, que outrora matava sem dó e sem piedade, agora ele está servindo a este Deus? Mas as pessoas glorificaram, porque viram um testemunho genuíno na vida de Paulo. É preciso ter um testemunho genuíno em nossas vidas. Vamos voltar ao primeiro agora, que eu deixei por último, que é Adão. O Senhor se encontrava com Adão no mesmo lugar, todo santo dia, por muitos e muitos dias. A Bíblia não descreve quanto tempo se dura, quanto tempo se passa, mas o Senhor se encontrava com Adão. Nós vemos muito Deus desejando se relacionar com o seu povo. Por exemplo, esse Adão, por um descuido, ele cai, ele peca e ele desobedece ao Senhor.
Ele perde esse lugar de encontro. Talvez você nessa noite perdeu esse lugar do Senhor. Não tem mais entrado em seu quarto e falado com o Senhor, abrindo e rasgado seu coração. Não tem ouvido mais a voz do Senhor. Tem achado que o Senhor te abandonou, que o Senhor não está mais contigo. Mas o Senhor está contigo. É você que está no Senhor, não está no lugar que deveria estar. Eu não sei em que lugar você se encontrou com o Senhor. Lugares de encontros não se limita dentro de um quarto. Lugares de encontro não se limita na igreja. O Senhor pode encontrar na porta de um bar. Eu não sei em que lugar te encontrou, mas o encontro com Deus tem que gerar algo em nós. Isaías virou um missionário verdadeiro de Deus. Até então ele estava limitado. Ele falava o que agradava a ele. Ele não falava realmente o que o Senhor queria falar ao meio do povo. Jacó, ele enganou seu irmão, ele enganou principalmente seu pai. Mas havia algo dentro dele, a necessidade de voltar para que haja rei e pedir perdão. Eu não sei como você entrou aqui. Se o seu caso é como o caso desses homens que eu citei, se sua vida é comparada com cada um deles, mas o Senhor chama a igreja dele para um encontro, para um relacionamento. Sabe o significado de religião? O significado de religião é uma ligação do homem com Deus. Mas o que nós vemos no sistema é totalmente ao contrário. O sistema religioso não quer ligar o homem verdadeiramente com Deus. Satanás tem impedido isso. Satanás tem impedido a igreja de se relacionar com o Senhor e assim ser tocado, ser curado, ser liberto. Eu não sei se você já ouviu a voz do Senhor, mas às vezes que eu ouço a voz do Senhor, às vezes sentado ali, não contém as lágrimas, pois o Senhor fala dentro, no interior do homem. Quando Deus cria o homem, Ele deixa um espaço que só seria e só é preenchido com a presença do Senhor. Deus ama se relacionar com o seu povo, mas nós não temos nos relacionado com Ele. Estamos tão envolvidos com a terra e nos esquecemos do céu. Nos esquecemos daquela matriz perfeita, sem pecado, do sacrifício dele na cruz por nós. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele não somente perdoa nossos pecados, nos salva, mas Ele nos conecta novamente onde Adão caiu. Onde Adão peca, Cristo nos reposiciona neste lugar novamente. Que lugar? Lembra que eu disse que quando Adão peca, ele não perde a Deus, mas perde o lugar de intimidade. É sobre este lugar que Cristo reconciliou, que Cristo conectou novamente o homem. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos falar com o Senhor.
Precisamos ouvir ao Senhor. Não podemos ficar dispersos. Não podemos viver uma vida como se o Senhor não existisse. E vamos confessar que nós vivemos assim. E vamos confessar que a correria do dia a dia. Nós temos deixado o Senhor de canto. Não temos orado como deveríamos. Não temos enjoado como deveríamos. Não temos lido a palavra do Senhor como deveríamos ler. Mas no momento do aperto, no momento da dor, no momento da aflição, nós sabemos aonde vamos recorrer. É para o Senhor. Mas Deus não deseja simplesmente isso. Nós precisamos ter prazer de estar na presença. Nós precisamos relacionar com o Senhor em todo o tempo. É em casa, lavando louça, lavando o banheiro. É dentro do carro, é no supermercado, na faculdade, no colégio, na escola. É na rua. O que era impossível anteriormente no Antigo Testamento, Cristo fez. E nós estamos fazendo o que hoje? Desperdiçando isso, gastando tempo com coisas fúteis. Estamos gastando tempo na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, e temos esquecido do Senhor. Ficamos 3, 4 horas na frente do celular. Isso tem destruído muitas famílias. Isso tem destruído a espiritualidade dos crentes em nossos dias. O que vamos fazer a partir disso? Você acha que simplesmente a pregação é para te comover? Não, é para te despertar para algo. É preciso despertar. É preciso buscar esse lugar novamente no Senhor, que nós perdemos. Esse lugar de cura, de transformação, para podermos alcançar outros. O Senhor nos levanta para ficarmos de pé. Não, mas o Senhor nos levanta para, através disso, nós levantarmos outras pessoas, ser alcançado pelo Evangelho de verdade. Desperte nesta noite. Ouça a voz do Senhor falando no teu espírito. Eu sei que lugar você tem ido. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo tem servido ao Senhor. Eu não sei se você descuidou como Adão e voltou àquela vida que você estava. Mas o Senhor está falando contigo. Precisamos nos posicionar diante do que o Senhor está falando. Precisamos pôr na brecha. Precisamos confessar como Isaías: Senhor, eu sou um homem, uma mulher de mente impura. Senhor, eu tenho ido em lugares que não te agradam, Senhor. Eu tenho falado coisas que não te agradam, Senhor. Eu tenho falhado com o Senhor. Mas diante daquela pregação de hoje, eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu quero ter um encontro genuíno com o Senhor. Eu quero sentir o toque, o fogo do teu Espírito, para viver uma vida nova com o Senhor. Se ponha nos seus pés.
Senhor quer nos levar à profundidade do Espírito. Sair da superficialidade, sair da religiosidade, da hipocrisia. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Fale para o Senhor. Qual é o seu pecado? Onde você tem falhado com o Senhor? Onde você saiu da posição? Onde você saiu do lugar de encontro? Que lugar você tem ido? O que é que você tem falado? Como você tem agido com seus filhos? Com seu marido? Com sua esposa? Como filho de Deus, como filha de Deus, como você tem se comportado? Fale para o Senhor, eu quero encontrar o Senhor verdadeiramente, como esses homens que foram citados. Eu quero viver algo novo. Meu ministério precisa de algo novo do Senhor. Confesse ao Senhor. Abra o seu coração como esses homens. E só assim eles foram libertos. Só assim eles foram tocados pelo Senhor. Foram avivados. Tiveram a sua vida transformada verdadeiramente. Isso é possível no dia de hoje. Pois a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é poderosa. Eu posso não te conhecer, mas o Senhor que está falando contigo através de mim nessa noite, Ele te conhece. Ele sabe o que você tem ouvido no seu celular, as músicas, o que é que você tem acessado no seu celular, o que é que você tem falado dentro do seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Qual é o seu testemunho na escola, na faculdade, no seu lugar de trabalho? O que é que você tem falado com as pessoas que te aproximam, as pessoas que te conhecem? Tem tido um bom testemunho do Senhor? As pessoas no seu trabalho, eles sabem que você é cristão. Eles sabem que você vive com o Senhor. Não tem como nós vivermos uma vida com o Senhor, ou ter tido um encontro com o Senhor, e caminharmos da mesma maneira. Se nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, nós temos que ser transformados. Nós temos que ser libertos. Não tem como viver um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como viver o evangelho meia boca. Mas o evangelho é genuíno, é poder de Deus. Assim como Paulo, eu não me vergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação do homem. Há poder nessas palavras. E se eu vivo uma vida diante da palavra, quando eu falo, as pessoas que me ouvem, eles sentem verdade em mim. Eles sentem a presença do Senhor, o coração queima em ouvir. As pessoas têm que desejar o Senhor. Mas como vai desejar o Senhor se nós nos encontramos com Ele, não vivemos a vida com Ele? Mas se vivemos uma vida com Ele, as pessoas que a todo momento, a todo instante, nos observam,
elas vão desejar, pois elas veem Cristo em nós, e tudo em nossa volta é transformado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Pai Glorioso, Senhor, juntamente com os teus filhos aqui, Senhor, reunidos, queremos alargar nossos corações diante da tua presença. Queremos pedir perdão, Senhor, se nós saímos dos lugares de encontro com o Senhor. Queremos pedir perdão se os nossos lábios, assim como Isaías, falaram coisas que não te agradaram, não agradaram teu Espírito Santo. Se é um momento de raiva, de ódio, nós precisamos ser conduzidos por aquele momento, por aquele sentimento ruim, Senhor. Nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão por lugares que acessamos, lugares que fomos, Senhor, e que não era para nós estarmos, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós amaldiçoamos as pessoas que deveríamos abençoar, que deveríamos amar, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, por cada pensamento impuro. Perdoa-nos, Senhor, por nossas vestimentas que às vezes não te agradam, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por coisas que nós não percebemos, nós nos desagradamos. Nós queremos, ó Pai, juntamente com a tua igreja, Senhor, ser despertado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ao lugar novamente de relacionamento com o Senhor, o lugar de ouvirmos a tua voz e sermos constrangidos por esse amor, pois ele é impossível para nós, pois estamos cheios de pecado, Senhor. Mas o teu Filho amado foi enviado, e naquela cruz nos libertou, nos curou e nos reposicionou onde Adão caiu, Senhor. Agora, Senhor, aceita a nossa oração, que nós venhamos ser tocados por Ti, que nós venhamos acessar esse lugar de intimidade do Senhor. Queremos ser tocados verdadeiramente, viver uma vida, Senhor, diante da Tua presença, que glorifique o Teu nome na terra, que tudo aquilo que tem a ver conosco, Senhor, venha ser tocado pela Tua unção, pelo Teu Espírito Santo. Que as pessoas, Senhor, que nos vejam o Senhor em nós. Elas, Pai, quando ouvirmos a nossa voz, os seus corações venham ser atacados, queimando por Ti. Que as pessoas venham arder, Senhor, de desejo e por prazer de estar em Tua presença, Senhor. Nós que não queremos ser cristãos limitados a essas paredes, pois o Senhor não morreu por causa de parede de construção, mas por pessoa, por nossas vidas, por nossa casa e a nossa família, Senhor. Que haja um bom testemunho dentro do nosso lar, Senhor. Que a nossa esposa, Senhor, veja em nós o homem de Deus. Que o nosso marido, Senhor, veja, Senhor, um testemunho vivo. Que nossos filhos, Senhor, possam, Pai, em nome de Jesus, desejar ser homem e mulher de Deus. Que a Tua palavra seja viva em nossas vidas. Que o nosso caminhar, que o nosso falar, que o nosso pensar, que o nosso vestir, Senhor, glorifique e exalte o Teu nome na terra. Por onde quer que andares, o Senhor seja glorificado, o Teu nome vai ser engrandecido na terra. E assim, juntamente com a Tua igreja, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Glória a Deus. E a partir deste momento, você saia por essas portas e acesse esse lugar no Senhor, e seja transformado verdadeiramente. Rasgue seu coração diante da presença.
E amanhã, o nome do Senhor será glorificado através do teu testemunho. Assim eu creio, libera sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus filhos. Haverá testemunho, haverá libertação e cura verdadeiramente. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palavras. Glória ao Senhor.